Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o presidente da APROMAL, a Associação dos Procuradores de Municípios de Alagoas, Victor Silva, que nos fala sobre os desafios e as perspectivas da categoria do Estado, no Estado. Lembrando que a Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Leonan, realizou sessão especial no dia 22 de maio para discutir esse tema. Presidente, seja bem-vindo aqui à TV Assembleia, ao Frente a Frente. E, inicialmente, eu pergunto o que representou, de fato, essa sessão especial para, digamos assim, otimizar as condições de trabalho, a discussão sobre essas condições de trabalho das procuradorias municipais aqui em Alagoas. Gorete, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço imensamente ao convite seu e da equipe da TV Assembleia. E é sempre bom, eu costumo dizer assim, é uma alegria muito grande falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer, sobre o nosso trabalho. E é muito bom falar sobre a advocacia pública municipal, que é o trabalho que a gente realiza diariamente, seja dentro da Procuradoria e seja na nossa associação, a Associação dos Procuradores dos Municípios do Estado de Alagoas. E também o trabalho que a gente tem até na Associação Nacional de Procuradores Municipais, eu e outros colegas da APROMAL, temos um trabalho ativo também na diretoria da Associação Nacional de Procuradores. Esse espaço, esse momento que a gente teve aqui na Assembleia foi um momento inigualável na história da advocacia pública municipal. E foi um reforço importante para todos os colegas. Como alguns colegas disseram até na sessão, foi um momento revigorante para a carreira, porque a gente sabe que no dia a dia do trabalho, e isso não é diferente para quem é procurador municipal, a gente às vezes cansa, às vezes se incomoda com as coisas repetidas, muitas vezes com alguns problemas, e ter esse momento de valorização, de reconhecimento e de discussão com o parlamento sobre a carreira foi revigorante para todos nós. Eu agradeço imensamente ao deputado delegado Leonan, porque foi uma oportunidade muito importante, e a gente conseguiu, eu penso que de forma muito objetiva, apresentar ao parlamento quais as necessidades da carreira. O que a gente precisa, o que a gente entende que a sociedade precisa e que pode ser realizado por meio dos procuradores. E também ouvir o que o parlamento pensa, o que o parlamento pensa sobre a carreira, o que o parlamento entende que a carreira precisa fazer para melhorar também a prestação do seu trabalho. Então, enfim, foi um momento importantíssimo. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui no programa. Falou-se, né, no sentido da estruturação e também da padronização da carreira. O que representa essas duas condicionantes na atividade diária do procurador municipal? Agora, eu posso lhe dizer que isso representa quase tudo, porque toda casa precisa de um alicerce. E a gente, dentro da carreira da advocacia pública municipal, a gente tem uma casa muito irregular. Tem um pedaço que tem um alicerce, tem outro pedaço que não tem e se construiu por cima, tem outro pedaço que não tem nada. Não teve um plano diretor, né? Exatamente, faltou um projeto que fizesse para todo mundo. É exatamente esse projeto que a gente busca trazer para a Assembleia e discute, conversa com os deputados. E com toda a classe política, com as câmaras municipais, com os prefeitos. A gente tem, ainda bem, uma ótima relação com a Associação dos Municípios Alagoanos e as câmaras, os secretários municipais. Cada vez mais a gente se aproxima mais para esse diálogo político. E essa estruturação é essencial, porque o que a gente tem na prática? Municípios que não têm procuradorias municipais, hoje, infelizmente, metade do estado não tem procuradores municipais, nem procuradorias, nem procuradores municipais de carreira, e uma outra metade tem, mas de várias formas. Alguns têm apenas uma lei criando um cargo e não tem o procurador. Não tem estrutura física, operacional, não é? Exatamente. Outras têm a lei com o cargo, tem lá um procurador, mas não tem estrutura da carreira. E aí, esse procurador, como é que ele progride? O que ele pode fazer se ele se qualificar? Vai ter uma vantagem financeira? Tem um estímulo para ele ter um mestrado, um doutorado? Não tem. Onde ele trabalha? A gente se depara com várias situações, mas eu tenho colegas que fizeram concurso, estudaram, foram aprovados, foram nomeados, chegam na prefeitura e às vezes não tem
um local ainda preparado para trabalhar, espaço físico mesmo. Determinado para isso, especificamente. Exatamente para isso. E muitas vezes chega na cidade e, bom, e aí, qual vai ser o trabalho que o procurador vai desempenhar? Cada cidade muitas vezes traz uma realidade diferente. Eu preciso de você para isso, eu preciso para aquilo, eu preciso para aquilo. Então, ter essa padronização é importante para que até a carreira seja mais atrativa para outras pessoas, para os candidatos, para os advogados que buscam, estudam para concurso. No momento que você vai estudar para concurso, você tem que decidir, eu vou estudar para que carreira? Quero ser juiz, promotor, quero ser advogado público, quero ser delegado, defensor. Bom, se eu quiser ser advogado público, eu já sei o que eu vou ter. É preciso que exista isso. Obviamente, a gente também tem muitos casos de sucesso, e eu fiz questão de registrar isso na Assembleia, e isso só acontece por esse envolvimento com a classe política. O trabalho da classe política de compreensão que a gente tem em grande parte dos lugares propicia o gestor a perceber que o procurador é um elemento essencial na gestão. É importante, o procurador é uma proteção ao gestor, porque ele mostra um caminho jurídico seguro para que o gestor execute a política pública e amanhã não precisa se preocupar com o Ministério Público questionando por que foi feito assim, o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle. Seguir a padronização legal da realização daquilo que se quer no âmbito das ações do município, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu falei lá na Assembleia, na sessão aqui da Assembleia, e é uma coisa que eu costumo falar em todos os lugares, porque eu acho que traduz com perfeição o que é o nosso trabalho. Primeiro que a gente é advogado da cidade, o procurador é advogado da sua cidade, ele defende a sua cidade. Todo mundo que tem um problema na família procura um advogado de família. Quem tem algum problema criminal, um criminalista, eleitoral, direito civil, consumidor, isso para todo mundo fica bem claro qual é a função de cada área da advocacia. O procurador municipal é advogado da sua cidade, ele defende a sua cidade. Se alguém entra com uma ação cobrando o município, dizendo que o município não prestou contas de alguma coisa, o que não pagou um contrato, o procurador municipal, ele vai lá e defende o município, diz, tá aqui, tá pago o contrato, o serviço não foi prestado, por isso que eu não paguei, etc. E isso no ponto de vista judicial, mas do ponto de vista consultivo, o procurador tem um outro elemento importantíssimo, que é o que eu digo que simboliza a beleza do nosso trabalho. Quando tem a eleição, existem vários candidatos a prefeito e o povo escolhe um projeto político. Esse candidato promete fazer A, B, C e o outro promete D, E e F. O povo escolheu o candidato primeiro, A, B e C. Eu quero esse projeto, é isso que eu quero que o meu prefeito fazer. Quando o prefeito assume, ele tem que cumprir aquela promessa. E ele precisa de um meio jurídico para fazer isso. Qual é o caminho? O que a legislação diz se eu quiser, por exemplo, construir 5 postos de saúde? Tem que fazer um projeto básico, tem que licitar, tem que fazer a licitação do jeito A e tal. E quem vai dar esse caminho? É o procurador municipal. Não importa para o procurador, e não pode importar, se ele gosta ou não da linha política do prefeito, se ele é de direita, de esquerda, de centro. O trabalho do procurador municipal é viabilizar juridicamente aquele projeto escolhido pelo povo na urna e que é simbolizado na gestão do prefeito. Ou seja, é um trabalho que enaltece a democracia. A democracia, o povo escolheu um projeto e o procurador municipal, junto ao prefeito, tem que viabilizar juridicamente isso, mostrar o caminho jurídico legal para, como eu disse, evitar que aquela gestão, que aquele projeto que é bom, que foi escolhido pelo povo, não caia num problema de porque não cumpriu determinada formalidade, a licitação seja suspensa, a construção da escola fique parada, a compra do equipamento do posto de saúde fique interrompida, muitas vezes por um problema formal, não é um problema de superfaturamento, nada, às vezes meras formalidades interrompem serviços. O senhor falou não é problema de Isso, faturamento, mas não há dúvida de um item como esse passa até a ideia de ser o que não é. Exatamente, é exatamente isso. E esse é o trabalho do procurador. E aí, a alegria que tem, eu como presidente da associação viajo o interior inteiro, visitando as procuradorias, conversando com os gestores. A alegria que dá quando eu chego numa cidade e o gestor diz, como eu já ouvi várias vezes, olha, eu não faço nada aqui sem perguntar para o meu procurador. Sem perguntar para o... Porque eu sei que se tiver errado, ele vai me dizer. Ele não está aqui preocupado em me agradar, ele está aqui para mostrar o caminho e ele não quer me atrapalhar. Ele quer evitar que eu tenha um problema e ele quer fazer com que o serviço aconteça, aquilo que foi escolhido. Falou-se muito em realização de concurso público para procuradores de municípios. Aí eu questiono também algo que foi tocado,
como não haver também concurso para contadores. Observa-se que muitos municípios não têm escritório de contabilidade no município, né? Mas vem para a capital. É uma pessoa que faz a contabilidade toda. Isso não é um meio, digamos assim, mais correto, não é? Bom, a Constituição Federal ela determina que todas as funções efetivas, permanentes, elas sejam feitas por servidores efetivos, concursados, né? O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ele tem uma instrução normativa, que desde 2016, que determina que procuradores e contadores sejam efetivos, né? E essa batalha pelo concurso público, esse diálogo que existe com a relação de concurso, para trabalhar também, evidentemente com estrutura e com remuneração digna, porque também, se você paga muito pouco, qual é o profissional que você quer? O que eu disse na sessão. A qualificação tem muito a ver com isso, né? Exatamente. Você quer que o seu advogado seja bem qualificado ou mal qualificado? Claro que todo mundo quer que o seu advogado seja bem qualificado. E é evidente que um profissional bem remunerado, ele tem o estímulo de continuar no município, de trabalhar, de se qualificar para contribuir ainda mais para a sua cidade. Infelizmente, a gente tem casos de evasão. A pessoa assume, a remuneração é muito baixa e aí prefere seguir outra carreira. É compreensível. Por outro lado, deixa um problema, porque até tem um próximo concurso e o município fica meio que órfão ali de um procurador. Por outro lado, os casos que a gente tem em que o plano de cargos, que o município tem um plano de cargos e que esse plano de cargos ele está vinculado à qualificação do procurador, são casos de extremo êxito. Por exemplo, aqui em Maceió, 70% dos procuradores, mais de 70%, tem mestrado, porque existe um estímulo para que tenha isso. E várias cidades do interior, isso não é um privilégio da capital. Cidades, São Miguel dos Campos, eu posso lhe dizer que tem isso, Porto de Pedras, a gente tem procuradores com mestrado em Rio Lago, Campo Alegre, enfim, várias cidades do interior têm esse estímulo e, por conta disso, isso estimula o procurador a se qualificar com mestrado, doutorado, e isso é revertido, obviamente, em favor da cidade. Certamente. A gente tem cada procurador aqui tem processos de milhões de reais. Eu mesmo tenho vários, de ações de cobrança, discussões sobre repasses, enfim, de muitos milhões. Quanto mais qualificado a pessoa tiver, quanto mais qualificada, mais condições ela vai ter de defender o município. E de acertar, né? De fazer o município acertar na condução das suas contas que futuramente serão avaliadas, né? Exatamente. Pelo Tribunal de Contas, enfim. Exatamente. Isso eu já percebi também de vários gestores. Eles costumam dizer, olha, eu sei que uma questão minha, um processo meu, que chega no Tribunal de Contas, avalizado por um procurador municipal efetivo, concursado, eu sei que isso é melhor visto, muitas vezes, pelo Tribunal de Contas ou pelos órgãos de controle, a CGU, o Tribunal de Contas da União. E, Gorete, sabe, a gente tem um trabalho que também eu preciso registrar isso. Ele é muito de diálogo. A gente não gosta de embate, não gosta de dizer, olha, eu sou rigoroso, eu sou intransigente em determinados pontos, quando a gente percebe que isso não é produtivo. A carreira da advocacia pública é muito ciente, a APROMAL faz isso e capitaneia os colegas nesse sentido, para que seja realizado um diálogo com todo mundo. Por isso que a gente gostou tanto de ter vindo para a Assembleia, porque a gente pôde conversar com os parlamentares e pôde mostrar para a classe política a nossa competência para esse diálogo, para entender qual é a melhor solução, qual é a realidade. Bom, existem muitos municípios que pode ter alguma resistência para ter procurador municipal. Bom, qual é a solução que a gente pode encontrar nisso? Como é que a gente pode construir isso conjuntamente para que as cidades tenham o melhor desenvolvimento desse serviço, porque é um serviço essencial. Certamente. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie.
porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da APROMAL, a Associação dos Procuradores de Municípios de Alagoas, Vitor Silva, que nos fala sobre os desafios e as perspectivas da categoria aqui no estado. Senhor Vitor, quantos anos tem a APROMAL de fundação? A APROMAL agora tem 11 anos de fundação. Nós fomos fundados em 23 de maio de 2012 e essa data, inclusive, se tornou uma data simbólica para a carreira, porque em 2021, esse parlamento também, a Assembleia, aprovou uma lei que cria o Dia Estadual do Procurador Municipal e colocou o dia como o dia da fundação da APROMAL, que é o dia 23 de maio. Pois bem, e dentre esses anos, não é, a experiência, a colaboração no sentido de fazer com que a profissionalização esteja dentro de uma perspectiva de prioridade das administrações públicas municipais. Nesse sentido, o que dizer, no geral, aqui de Alagoas, no reconhecimento ao trabalho do procurador? Isso pode ser medido pelo quantitativo de municípios que têm a sua procuradoria instituída ou não? De certo modo, sim. De certo modo, sim. A Associação Nacional de Procuradores Municipais fez um estudo, já há alguns anos, ele precisa ser atualizado, que comprovou que 33% dos municípios brasileiros têm procuradores municipais de carreira. A média do Nordeste é pior, é apenas de 23%. Apenas um quarto dos municípios do Nordeste tem. Em Alagoas, a gente tem o dobro da média do Nordeste, que são quase 50% dos municípios alagoanos têm procuradores. E isso é um trabalho da APROMAL. Isso é um trabalho da nossa conversa diária com os gestores, uma conversa sempre respeitosa, amistosa, mas demonstrando a importância da carreira, a importância de cada município ter um procurador municipal. O que é determinante para o município entender a necessidade de ter estruturada a sua procuradoria municipal? Gorete, eu acredito... Porque estamos numa era que já não se permite mais não ter esses instrumentos, né, que inclusive atuam na publicidade das realizações dos prefeitos, né? Exatamente. Eu acho que é muito uma questão de conhecimento do trabalho. E a gente, aos poucos, da medida que a gente pode, a gente conversa isso. E eu posso lhe dizer que em todos os lugares que eu fui muito bem recebido. Em nenhum momento eu tive algum tipo de problema com qualquer gestor que não tenha entendido bem o nosso trabalho e compreendido como é importante. Há, de certo modo, em algumas situações, um entendimento de que o procurador pode ser alguém que trabalhe contra o gestor, que obstaculize o trabalho, que crie embaraços. Mas o que a gente mostra, e depois que a gente conversa, e depois que isso consegue ser bem conversado, a constatação é que esse pensamento ele acaba. A APROMAL tem uma postura de convívio, de bom convívio com toda a advocacia, de bom convívio com os municípios, de bom convívio com os gestores. Internamente, a gente trabalha muito bem isso com os nossos colegas. Todos têm essa compreensão de que é importante ser parceiro do gestor. É importante conversar com o gestor e mostrar esses melhores caminhos. Obviamente, um trabalho técnico e com independência. O procurador, ele tem o dever constitucional, como eu falei, democrático, de mostrar esse caminho. Então, o caminho da transparência. O caminho da transparência, o caminho da legalidade. Porque o próprio gestor, por não ser alguém necessariamente da área do direito, e até pela amplitude que o direito tem, ele muitas vezes não tem o conhecimento técnico do caminho legal. Para respaldar uma ação política. Exatamente, para ser realizada aquela política pública que ele deseja fazer. E o trabalho do procurador é esse. Eu acredito que cada vez mais, conversando cada vez mais, isso se expanda. E o exemplo arrasta, né? As boas iniciativas que a gente tem nos municípios que já têm procuradores permitem esse diálogo. Então a gente busca sempre esse trabalho de conjunto com a AMA, essa proximidade que a gente tem agora com a Assembleia, para mostrar para o gestor, olha, é positivo, é bom. Em todos os casos que tem, e esse diálogo bom é estabelecido, não há problemas, sempre são experiências de sucesso. A APROMAL esteve com o ministro da Educação, no encontro. O que foi levado à discussão?
ao ministro da Educação? Foi mais uma grande oportunidade que a gente teve. Eu faço parte da diretoria nacional da Associação Nacional de Procuradores Municipais, o nosso colega Bernardo Bastos, que é diretor de comunicação também. Eu sou diretor de assuntos legislativos da Associação Nacional. E por isso a gente está sempre em Brasília também conversando sobre a carreira. E tivemos um diálogo excelente com o ministro da Educação sobre, inclusive, um papel importante que o procurador tem. O procurador municipal, ele é um profissional extremamente qualificado dentro da cidade. E muitas vezes os municípios não conseguem executar projetos porque não têm acesso às linhas de crédito, aos projetos do governo. Não sabem, às vezes, que existe aquele projeto. Ou, havendo um projeto do governo, não sabem como apresentar a sua iniciativa. O governo federal muitas vezes diz, olha, se você me apresentar um projeto específico para a educação, eu tenho uma linha aqui de tantos milhões para... Deixa-se de captar esses recursos. E o recursos. município, às vezes, deixa de captar para isso. E muitas vezes o Ministério manda o dinheiro e o município não consegue aplicar. Exatamente, porque não consegue desenvolver dentro daquelas regras que os ministérios exigem. E quem é, a nosso ver, o profissional mais qualificado dentro do município para isso? É o procurador. Porque ele é um advogado, ele tem a experiência dos anos que ele tem de advocacia. Junto com a equipe técnica, né, para dar o respaldo à legalidade ou não do projeto que está se construindo para atender essa Exatamente, ele vai trabalhar isso junto da equipe técnica do gestor, orientando, olha, o que a lei aqui, o que aquela regra, que normalmente são regras muito complexas, a gente tem que reconhecer, que vem do governo federal para aplicar esse valor e depois você poder prestar contas para que não tenha problema. O que essa norma está dizendo é isso, tem que fazer esse caminho aqui. E a nossa conversa com o ministro foi essa. A gente se disponibilizou ao ministro, e o ministro foi muito receptivo quanto a isso, de o procurador municipal ser um agente de realização dos projetos do Ministério da Educação dentro das cidades. Esse diálogo, essa interlocução que fica mais fácil pelo procurador, por ser alguém que conhece as normas, é muito produtivo. E a gente teve situações semelhantes com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a gente conversou com ele também, com o ministro da Secretaria de Governo. Enfim, esse trabalho dentro de Brasília tem sido muito positivo. O advogado-geral da União, por exemplo, falou da importância que é a gente ter um procurador qualificado na cidade para viabilizar esses projetos do governo federal, essas linhas financeiras que chegam, e o município precisa fazer acontecer. E quanto mais pobre é o município, mais ele necessita tanto da figura do procurador como dos computadores, né? Sim. Como também desses projetos que chegam para diminuir as diferenças, né, existentes. Com certeza, com certeza. Esse trabalho é importantíssimo. E quanto menor a cidade, maior essa necessidade, sem dúvida alguma. Por isso é importante também, Gorete, que a gente tenha concursos públicos bem feitos, bem pensados, bem elaborados. Não é possível mais a gente ver, quando tem um concurso público que não tem uma prova discursiva para procurador. Isso é uma daquelas linhas que a gente pensa em trazer para uma padronização estadual. O estado de Alagoas, como qualquer estado do Brasil, tem variações muito grandes de realidades de municípios. Tem municípios com menos de 5 mil habitantes e tem município com 1 milhão de habitantes, como Maceió. Cada cidade vai ter sua especificidade, mas existem coisas que são básicas para que todos os municípios tenham. Por exemplo, um procurador municipal que seja avaliado para entrar no cargo com uma prova objetiva de marcar, conhecida como a prova de marcar, e uma prova subjetiva, uma prova de escrever. Como é que você avalia um advogado se você não viu ele escrevendo nada? A defesa dele em qualquer situação. Né? Exatamente, exatamente. E isso evita até um argumento que pode existir lá na frente. Pô, como é que você quer que eu tenha um procurador, como é que a qualidade dessa... Não, você tem que fazer uma seleção boa. Você tem que fazer uma seleção boa, você tem um profissional bom no seu município para defender o seu município. Porque tecnicamente está lá colocado, mas isso não quer dizer, a formação foi dada, mas não se sabe se o profissional ele vai atender às necessidades, não é? Quanto melhor a seleção, a maior a chance que você tem de ter um profissional mais qualificado para a sua cidade. Quando se fala na universalização das procuradorias municipais, sim, isso quer dizer o quê, efetivamente? Fala-se exatamente, existem várias perspectivas dessa tese, mas a perspectiva mais moderna e para mim a mais factível trabalha justamente no que a gente vinha conversando. Padrões mínimos de exigências para as procuradorias, regras básicas. E como estabelecê-las? A meu ver, apenas por meio do parlamento. Projetos de lei? Exatamente.
projetos de lei, normas que valham para todo o Estado ou um projeto semelhante em nível nacional. E em nível nacional não existe ainda uma padronização, salvaguardando-se as diferenças regionais também? Exatamente, não existe hoje, isso é uma grande bandeira da advocacia pública. É uma lacuna, né? Exatamente, o Supremo Tribunal Federal, é importante deixar claro, o Supremo Tribunal Federal, ele fala com muita tranquilidade que os procuradores municipais têm as mesmas prerrogativas de todos os outros entes da advocacia pública. Então, tem as mesmas prerrogativas, os mesmos rigores. Instâncias diferentes. Só que cada um na sua área, dos procuradores do Estado e dos advogados da União, refletindo isso dentro dos municípios. Mas a gente ainda tem, todos os estados têm procuradoria estadual, mas nem todos os municípios têm procuradoria municipal. Por isso é importante ter uma regra específica para tratar disso. Não deveria ser uma exigência? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Das procuradorias municipais. Sem dúvida nenhuma. Se você entender por essa perspectiva das decisões do Supremo, essa exigência já existe. Já existe, de Já fato. existe. Mas não há a positivação dentro da Constituição. Não há o que eu chamo de concretude jurídica. Os municípios, os cidadãos, os gestores, a classe política, os concurseiros, os advogados, todo mundo precisa saber exatamente isso e em que medida isso precisa acontecer. Qual é a dimensão disso? Quando pode, quando precisa, quando não precisa, quais casos isso pode existir, quais casos não precisa. Por isso, uma norma jurídica clara sobre isso é muito importante. A gente trabalha isso em nível nacional, na nossa sessão nacional, mas a gente entende que Alagoas, Gorete, por tudo que eu já te falei, tem tudo para ser o primeiro estado do Brasil a ter 100% de procuradorias municipais. Alagoas é vanguarda em muitas ações, né? E tem uma condição de estar sempre no poder. Perfeitamente. Em nível nacional. Perfeitamente. Isso é exemplo, a gente vê diariamente acontecer. Pois é. Então, não existe tempo melhor para isso, né? Para se exercer, de fato, a solução desses problemas. Exatamente. A gente já avançou muito, como eu lhe falei, em relação aos outros estados. Mas ainda tem esse espaço que a gente quer ocupar, esse espaço dessas 50% de cidades, essas metade do estado, que ainda não tem procuradores municipais. A gente quer, a gente sabe que é positivo e a gente acredita que isso pode acontecer. E, digamos, qual é a perspectiva que se tem disso acontecer? Qual é o tempo? A questão temporal mesmo. A questão temporal é difícil, depende de muita coisa e de muita gente. O que eu posso te dizer é que a gente está fazendo o nosso trabalho da forma que a gente gosta de trabalhar e que a gente sabe trabalhar. Conversando, ouvindo, sabendo até onde é possível, sabendo como é possível, procurando buscar os apoios dentro de todos os setores. Eu, diariamente, estou no Tribunal de Justiça, na Assembleia, no Tribunal de Contas, junto ao Governo do Estado, nas prefeituras, nas câmaras. A vida não tem sido fácil para quem é presidente da associação. Pois é, a formalização desse projeto teria que vir do Executivo? Não, por um ponto de vista constitucional. Constitucional. Exatamente. Por um ponto de vista constitucional... Isso é atribuição do município. Seria a atribuição do município, mas a gente entende que o Parlamento Estadual ou o Parlamento Nacional podem estabelecer essas regras basilares. Porque isso existe já. A Constituição Federal fala, por exemplo, sobre as regras básicas da magistratura e cada estado tem as suas regras da sua magistratura. O Ministério Público, igualmente, as defensorias públicas, igualmente, as procuradorias estaduais, as polícias civis, enfim, existem muitas regras gerais sobre várias regras. Recentemente a gente teve casos de regras sobre agentes de anemia, sobre enfermeiros, temas que estão muito palpitantes hoje em dia, estão muito em evidência. Por que não sobre procuradores municipais? Também, os nossos colegas que trabalham para o Estado e para a União têm essas regras. Eu acho muito possível, eu acho que a gente tem condição de fazer, de conversar com o Parlamento e desenvolver regras gerais e, obviamente, respeitando a realidade de cada município. Cada município adapta. Se você vê hoje, grande parte das leis orgânicas dos municípios prevêem a existência de um órgão de advocacia pública. Muitas vezes, é claro, precisa ser apenas implementado isso. Então, grande parte das coisas, agora, não é novidade. É mais um momento de conseguir realizar. E para isso tem que sensibilizar politicamente, não é? É isso. É difícil. Para os que restam ainda. Pois é o que eu te digo. É trabalhoso. Eu não vou te dizer que é difícil, porque em todos os lugares que a gente vai, a gente é bem recebido, então não vou ser injusto. A questão é que são muitos lugares para ir, é muita gente para conversar, são muitas atividades para fazer. A gente também tem que pensar nos colegas que já estão na carreira e que muitas vezes têm uma remuneração que não é digna.
Então, a gente tem que trabalhar por quem quer chegar e por quem já está. Isso é uma questão muito fortemente colocada, né? Essa Sim. preocupação Sim. de valorização dos Sim. profissionais que exercem essa função. Sim. Gorete, eu costumo dizer que o procurador municipal muitas vezes é um sonhador. É alguém que é advogado, e a gente tem muito orgulho de dizer isso, nós somos advogados da nossa cidade, mas sonha em trabalhar para a sua cidade, fazer o concurso e contribuir da sua forma, com o seu conhecimento. Quem é médico ajuda a sua cidade sendo médico. Quem é advogado ajuda a sua cidade sendo advogado da cidade. Mas às vezes chega na cidade e não tem esse reconhecimento, inclusive remuneratório, além de muitas questões de estrutura, enfim, mas não tem esse reconhecimento remuneratório. É muito triste olhar a realidade financeira de vários colegas que têm uma remuneração realmente indigna para a complexidade que o cargo tem. Eu jamais defendo o pensamento de que alguém é melhor do que alguém, uma profissão é melhor do que a outra, mas é uma coisa muito simples. Eu muitas vezes salvo o município de gastar 20 milhões, 30 milhões. Aí, a que custo? Quanto eu ganho para fazer isso? E aí vira uma questão de mercado. Bom, se aqui não está me remunerando bem, a tendência da pessoa é querer ir para outro lugar, é querer sair. Eu tenho uma tristeza imensa quando eu vejo quem abandona a carreira, sabe? É o setor público, né? Nesses casos, é o serviço público que perde. É a cidade. A cidade. É a cidade. Porque você vê, e não existe o fundamento de que uma cidade muito pequena não pode ter um procurador ou não ter condição de remunerar bem. O procurador, a economia que ele gera para a cidade, paga o salário dele por 30 anos de serviço, muitas e muitas e muitas vezes. Eu posso lhe dizer com tranquilidade, os primeiros anos de serviço já pagam a sua carreira inteira, de economias que você traz. Que essa exposição sirva de alento e favoreça a que o Estado tenha, na verdade, todos os seus municípios integrados nessa ação. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. E já, é só um minuto, estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da APROMAL. A APROMAL, que vem a ser a Associação dos Procuradores de Municípios de Alagoas, Vitor Silva. Ele nos fala sobre os desafios e as perspectivas da categoria aqui no Estado. Bem, senhor Vitor, em relação ainda a concurso público para procuradores, como também para contadores, o que a APROMAL tem avançado no sentido de sensibilizar, de fato, aos municípios dessa necessidade? Olha, Gorete, a gente tem que fazer até uma retrospectiva sobre isso. Alagoas tem uma instituição normativa, o Tribunal de Contas, que exige, como eu falei, que municípios tenham procuradores e contadores concursados, né? Todos os municípios deveriam ter, já desde o ano de 2016, eles colocaram até um limite, até 2017 já deveria ter sido instituído. Isso gerou um avanço muito grande e, como você falou, Alagoas é um estado de vanguarda. Essa foi a primeira instituição normativa do país a existir sobre esse tema e virou motivo de cópia. Outros estados começaram a querer copiar a nossa instrução para aplicar isso no resto do Brasil. É mais um orgulho que a gente tem da APROMAL, pelo trabalho que a APROMAL teve para que isso pudesse acontecer. A gente participou ativamente da realização dessa instituição normativa. O trabalho que a gente faz hoje é de conversa diretamente com os gestores. Nesse ponto, a gente entende que o diálogo tem que ser direto, presencial, com os gestores, com os procuradores gerais,
com quem faz o assessoramento jurídico desses municípios que não têm procuradores. E vou te dar até um exemplo. Recentemente houve um concurso de procurador em Marechal Deodoro, aqui nosso vizinho aqui de Maceió. E a gente trabalhou para que houvesse esse concurso. Marechal já tem procuradores efetivos, mas tinha um déficit na carreira. E a gente trabalhou primeiro para que esse concurso... Déficit financeiro ou de pessoal? Déficit de pessoal. A lei previa mais cargos do que os que estavam sendo ocupados. Se eu não me engano, alguém havia falecido ou aposentado. E não tinha sido ocupado. E ainda não tinha sido provido. Isso foi até antes de eu ser presidente, quando essa vaga abriu. E a gente trabalhou para que houvesse o concurso, aproveitou um concurso que o município já estava fazendo, o município colocou a vaga, mas a gente percebeu que o edital tinha pontos que não iam fazer uma boa avaliação. Por exemplo? O exemplo que eu lhe dei, não tinha prova discursiva, que não é uma novidade. É determinante, inclusive, né? Para saber a habilidade que... Exatamente. E eu até entendo o sentido de que às vezes é mais prático para o município. Ele ia fazer uma prova para vários cargos, então o concurso tinha apenas 40 questões objetivas, 25 de matérias não jurídicas e 15 de matérias jurídicas, que era o padrão para todos os outros cargos. Era só 15 questões específicas para cada área. Eu disse, olha, não dá para o procurador municipal ter essa realidade, porque você, gestor, precisa saber se esse procurador sabe escrever, se esse candidato, né, sabe escrever, se ele está bem preparado para defender a sua cidade. Amanhã ele vai receber um processo de 20 milhões aí para defender a sua cidade e ele precisa ser alguém bom no serviço. E a gente teve uma conversa com a prefeitura, fomos muito bem recebidos, mais uma vez. Conversamos com a empresa que fez, que foi a Fundeps aqui de Alagoas, também da UFAL. Rapidamente, eles entenderam os nossos pontos, alteraram o edital, e o Ministério Público participou também, apoiou bastante a gente nesse ponto, e fizeram um edital adequado. Esse edital de Marechal, para mim, é um grande exemplo do que o Estado todo deve seguir. Um edital, o concurso de procurador especificamente, teve apenas questões de direito, como é bem evidente que deve ser, e 2 questões discursivas bem feitas. Depois eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram a prova, já depois que ela foi realizada. Disseram que foi um concurso com padrão altíssimo para selecionar um bom profissional. Se Marechal conseguiu fazer, outras cidades com certeza conseguem fazer. Se Marechal nos ouviu bem, teve a disposição para adaptar o edital à necessidade, eu tenho certeza que o resto do Estado faz isso. E esse trabalho a gente vai fazer, tem feito. Agora, diariamente, depois desse momento complicado de pandemia, muitos municípios estão saindo editais, diariamente quase. Todo dia a gente vê uma notícia nova de um edital. E a gente tem ido conversar com os gestores para dizer, olha, a gente precisa ter procurador aqui, a sua cidade ainda não tem, é importante ter. Dos 102 municípios, quantos? Segundo o nosso último levantamento, 48. Tem procurador. Tem procurador. Tem procurador. Tem procurador. E desses municípios Sim. que tem procurador, é uma balança desigual essa, né? Poderia ter mais, né? Sim, exatamente. Poderia ter mais. Exatamente. E desses municípios que têm procurador, a estrutura para o trabalho do procurador, como está no geral? É muito variável, é impressionante. Eu posso lhe dizer o seguinte, a melhor procuradoria em termos de estrutura física do Estado é de Penedo, para você ver, não é de Maceió. Os colegas de Penedo fizeram um trabalho brilhante lá, é belíssima a procuradoria, um prédio histórico, como a cidade de Penedo, uma cidade linda. Tem uma estrutura... Bom, se todo o Estado tivesse isso, seria... Eu não conheço várias procuradorias de Estado, vários escritórios da AGU não têm a estrutura que a Procuradoria de Penedo tem. Qual é a estrutura ideal de uma procuradoria para o bom funcionamento? Posso lhe dizer com tranquilidade, um gabinete para cada procurador, com que ele tenha uma estrutura mínima de trabalho, como qualquer escritório de advocacia que a gente vá tem. Muitos municípios, infelizmente, ainda não têm isso. Um lugar para você ter tranquilidade para escrever. O nosso trabalho é muito técnico, demanda raciocínio e paz. E eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de me concentrar com zoada. Então, é um lugar que o procurador consiga sentar e trabalhar dentro da procuradoria, até para evitar o estímulo de que o procurador não queira ir lá, até porque em casa é mais confortável, em casa a internet é melhor, em casa o computador é melhor, em casa ele tem mais sossego para trabalhar. Mas a gente quer que o procurador participe, e o procurador quer participar. Ele fez concurso para aquela cidade para ir para a cidade, para estar lá trabalhando, mas precisa ter condição. E equipe de apoio. A equipe de apoio é importantíssima. De apoio, o que seria na prática? Assessores, servidores concursados efetivos da Procuradoria, que possam fazer
diversas atividades que permitam que o procurador se concentre melhor nos processos mais complexos e não precise se preocupar com questões burocráticas relacionadas aos seus processos. E a depender do município, né, do tamanho do município, da complexidade, né, é importante que se tenha, além do procurador-geral ali, Sim. outros procuradores. Exatamente. Todo município deveria ter pelo menos um procurador. Obviamente, um procurador só é pouco. Eu costumo falar que, para mim, é até uma questão social. Se cada município de Alagoas fizer, em média, um concurso para 3 cargos de procurador, estou falando em média, um vai fazer mais, outro vai fazer menos, mas em média, a gente vai ter 306 advogados com emprego. Hoje, Alagoas, a OAB já chega a quase 20 mil advogados inscritos, muitos já não estão mais entre nós, outros estão aposentados. Vamos colocar aí mais ou menos 13 mil advogados ativos a gente tem hoje na OAB. A gente vai estar dando... E você sabe que a realidade da advocacia também varia muito, né? Como assim? A advocacia sofreu muito com a pandemia. Muito com a pandemia, Gorete. A OAB chegou a ter um auxílio para os advogados, que ela fazia como se fosse uma bolsa ali, pagava um valor para a subsistência dos advogados durante o auge da pandemia. A realidade da advocacia é muito variável. Tem pessoas que, obviamente, conseguiram sucesso profissional junto do seu esforço e tem sucesso na sua vida profissional, e outras pessoas que lutam muito e não é por deficiência da pessoa, de qualidade de trabalho, é porque o mercado é muito inflado. O Brasil tem 1,5 milhão de advogados. O que faz com que muitos estudantes concluam o curso e não conseguem se estabelecer no mercado e buscam outras alternativas profissionais, não? É assustador a gente ver que, por exemplo, nas salas de aula, todos os meus amigos professores falam isso, apenas 2, 3 pessoas querem ser advogados. Todo mundo quer ou sai do direito mesmo, ou pensa em fazer concurso para qualquer coisa, dentro ou fora do direito, inclusive. Mas pode-se dizer que o mercado está inflado? Totalmente, saturadíssimo. Saturadíssimo, isso é um problema que precisa ser resolvido. De nível nacional, não só de nível local. Mas o que eu falo sobre os concursos públicos para a procuradoria, você vai fazer concurso, vai continuar sendo advogado, porque o procurador ele é advogado, ele pode advogar privado, e você vai estar dando emprego. Está dando emprego não, vão ter mais de 300 advogados com trabalho, podendo ajudar as suas cidades e também tendo seus clientes. Isso só pode ser positivo, isso só é bom para a cidade, para o Estado, para as pessoas, para a sociedade. Vivemos uma era em que as redes sociais, elas evidenciam as boas ou não gestões, né, públicas. Então, ter um profissional como procurador, né, na estrutura de uma prefeitura é demasiadamente importante do ponto de vista da transparência, da legalidade e tudo mais que está aí colocada para a sociedade avaliar o desempenho benéfico ou não do seu gestor, né? Perfeitamente. O procurador é um profissional essencial à transparência, ao respeito da legalidade, à segurança jurídica do município. Veja só, eu já ouvi isso de gestores e já ouvi isso inclusive de advogados que não são procuradores efetivos, mas que prestam serviço para municípios. Que a pior coisa, eu vi nesses termos, a pior coisa que acontece é quando muda a gestão, o novo gestor ele é oposição ao anterior, e ele chega na cidade, no município, na prefeitura, e não sabe o que tem de passivo jurídico do município. Porque não existe uma continuidade. O procurador ele é a memória jurídica do município. Certamente. Muda a gestão, 1, 2, 3, 10 vezes, o procurador continua. Ele vai saber quais os processos que o município tem, por exemplo. Quais os processos... olha, a gente tem um processo importante aqui que estão cobrando um valor grande. Olha, a gente tem um processo importante que a gente está cobrando e se a gente conseguir vai arrecadar muito dinheiro para o município executar políticas públicas para a sociedade. Se muda a gestão, às vezes até um prazo processual pode ser perdido. O prazo começou na gestão anterior, veio a virada do ano, todo mundo saiu da prefeitura, chegou uma equipe toda nova e ninguém sabe. Mas isso deve ser muito comum, não é? Infelizmente é muito corriqueiro. E isso, a percepção sobre esse problema de pessoas que, de todo lado, prefeitos, advogados, enfim, acaba sendo positiva. Para ver, olha, como é importante ter um procurador. Os municípios não sabem as leis que tem. E o procurador que está lá trabalhando há anos, ele sabe, olha, tem uma lei que fala sobre isso, olha, a lei proíbe isso.
Se quiser fazer, tem que fazer uma alteração legislativa. O procurador é como a gente fala, a expressão que o advogado usa, é a memória jurídica do município. E o procurador vai mostrar para o prefeito a correlação de forças, se é viável fazer ou não também. Exatamente, exatamente. E como os tribunais entendem, como o Tribunal de Contas, se o procurador está lá há muitos anos, ele já sabe o que é que o Tribunal de Contas disse que podia e o que não podia em relação aos gestores anteriores. Ele pode dizer, olha, esse caminho aqui não vai ser legal. Vamos fazer por aqui, esse caminho é melhor, o senhor vai ter mais sucesso. Estamos quase no final do terceiro bloco da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor nos dissesse sobre o trabalho da APROMAL junto aos procuradores, no sentido de fazer intercâmbio com as demais associações do país. Olha, aí você me pegou porque no final para falar do que eu mais gosto, né? Que é a minha vida aí há 3 anos já, como presidente da APROMAL, fora os anos anteriores que eu trabalhei como secretário-geral e outras funções dentro da carreira. Mas ela está tendo uma visibilidade maior. Que bom. Né? Mas é fato, isso é fato. Obrigado. Não é por estar aqui conosco, né? Mas é fato, eu sempre pesquiso no âmbito do direito que nos permite fazer boas entrevistas como essa, por exemplo, de conhecimento de uma área específica dentro do trabalho que é feito nas prefeituras, enfim. E até então não tinha conhecimento da APROMAL. Obrigado, eu agradeço o sinal que essa resposta de quem não está dentro da carreira é muito positiva para a gente, porque mostra que nosso trabalho está avançando. Acho que a APROMAL, a cada momento, teve um desafio. Né? Você cria uma associação, você precisa se estabelecer, você precisa criar vínculos. E eu posso dizer que hoje o meu caminho é mais fácil em razão das pessoas que vieram antes de mim e que pavimentaram um caminho que permite que hoje a gente possa trabalhar esse ponto, um trabalho... Transitar bem exatamente. nas estruturas de poder que vão viabilizar, não é? Exatamente, exatamente. Se eu fosse presidente, se a associação tivesse sido fundada ontem e eu fosse presidente hoje, eu não conseguiria avançar tanto nisso que a gente tem feito. Bem, infelizmente, estamos já estourando o nosso programa. Algumas considerações, senhor Vitor? Gorete, eu apenas agradeço pela oportunidade. Agradeço a todos os que estão acompanhando a gente aqui na TV Assembleia. É um prazer falar sobre a carreira. E estou à disposição para outros convites. Quanto mais tempo você me der, eu vou ter coisa aqui para falar e conversar sobre a nossa associação e sobre as procuradorias municipais. Certamente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.